Fala comigo, gente boa! Teacher Marcelo na área, passando aqui para deixar toda aquela energia que você merece, que você respeita, pessoal. Hoje é dia de eletroquímica, um assunto extremamente abordado nos principais vestibulares do país. Sempre quando eu me refiro a essa parte, eu posso associar o Enem, por exemplo, nas últimas 11 aplicações, foram 18 exercícios de eletroquímica, sendo 12 de pilha galvânica, moçada. Definição: em uma reação de oxirredução espontânea, dispositivos transformam energia química em energia elétrica. Então, na verdade, esses mesmos dispositivos nós usamos todos os dias. Por exemplo, no celular, por exemplo, no relógio, entre outros exemplos, moçada. Convém ressaltar que a tendência a médio prazo é que os carros do Brasil sejam carros o quê? Híbridos. Sempre quando eu me refiro a essa palavrinha híbrido, eu estou pensando, seres das trevas, em um carro movido a bateria e etanol. Isso, moçada, é realidade. Só para vocês terem uma ideia, hoje o carro que é híbrido, ele é movido a bateria e etanol, eles dão aí para essas principais marcas uma garantia que essa bateria, nos próximos 10 anos, ela terá 100% de eficácia. Ou seja, ela não vai viciar igual a bateria do seu celular em poucos anos, ou até mesmo poucos meses. Belezinha, moçada? Vamos falar um pouquinho a respeito da pilha de Daniel. Essa pilha de Daniel, nós observamos duas cubas, nós observamos essa parte que tem esse U de roxo. Isso aqui, moçada, se chama ponte salina. Amores, essa ponte salina, na verdade, ela faz o transporte dos íons. O teacher vai escrever aqui transporte dos íons, e com o passar da explicação, você vai entender exatamente o que eu estou falando. Aí eu vou lá, coloco um metal zinco desse lado, o metal zinco, e o metal cobre desse lado, moçada. Observa que na parte externa, eu tenho um fio e eu tenho uma lâmpada adaptada, e essa lâmpada, quando a pilha ela está em funcionamento, essa lâmpada, evidentemente, ela acende. Uma característica muito importante, que na ponte salina nós temos como se fosse uma solução, um gel de cloreto de potássio. Teacher, por que o cloreto de potássio? Olha só, aluninhos, o raio do K+ é muito próximo ao raio do ânion Cl-. Por isso, nós utilizamos o cloreto de potássio. Uma outra situação importante, o lado que eu tenho o metal zinco, eu vou colocar aqui sulfato de zinco na concentração de 1 mol por litro. No lado que eu tenho cobre, eu coloco sulfato de cobre na concentração de 1 mol por litro. Então tá bom, aluninhos. Sempre quando eu me refiro à pilha,
para você nunca errar na sua vida, você vai pensar assim: pilha. O que é pilha? Além desse lance de uma reação de oxirredução espontânea, energia química transforma em energia elétrica. Sempre quando eu me referir à pilha, pessoal, eu vou lembrar da regrinha do mais Krau. Teacher, como assim mais Krau? Olha só, o cátodo, ele possui o polo positivo. O cátodo é o polo positivo, ele reduz. E o ânodo, evidentemente, é o polo negativo e o ânodo oxida. Então, o ânodo é o polo negativo e o ânodo oxida. Muito bem, aluninhos. Convém ressaltar que alguns autores, alguns exercícios, eles colocam um acento aqui e um acento aqui. Tudo bem? O teacher, quando fez faculdade, como dizia uns e outros aí, em 1817, eu tive um professor de eletroquímica que era um dos principais cientistas do assunto no Brasil. E ele sempre falou pra gente: colocou acento, está errado. Hoje em dia, alguns materiais, eles já trazem sem acento. Então eu coloquei esse acento agora só para esclarecer essa situação. Daqui para frente eu não vou pôr mais acento. Combinado, aluninhos? Conceitos importantes: oxidação, perda de elétron. Redução: se alguém perde, alguém ganha elétron. No caso, esse alguém seria a redução. Aluninhos, outro conceito importante: sempre quando eu me refiro na oxidação, eu vou colocar aqui um exemplo genérico, ó. Prata 0, dando origem a G+, mais elétron. Observa que o NOx, ele sai de 0 para 1+. Se aumenta a carga, isso aí é oxidação. Se a carga reduz, evidentemente, seria a redução. Por exemplo, Q2+, mais 2 elétrons, dando Q0. Pode crer, moçada? Então, preste atenção nessa dica muito importante do teacher. O cátodo é o polo positivo, ele reduz, e o ânodo, o polo negativo, ele oxida. Quando a gente observa essa pilha de Daniel, aparece aqui ó, o potencial que é padrão. Isso aqui é o potencial de redução. Aluninhos, preste atenção. A vontade que o zinco ele tem em reduzir é de menos 0,76 volts. A vontade que o cobre tem em reduzir seria de 0,34 volts. Se isso é uma reação de oxirredução, alguém oxida, alguém reduz. Você concorda comigo que o cobre ele possui o maior potencial de redução? Ou seja, o cobre ele reduz e o zinco, por possuir o menor potencial de redução, o zinco oxida. Então isso ficaria mais ou menos assim, ó. Se esse potencial é 0,34 volts, aqui reduz, e quem reduz, aluninhos, é o cátodo.
Se esse lado, esse cara, ele possui o menor potencial de redução, é porque ele oxida, e quem oxida é o ânodo. Agora, olha só os detalhes, aluninhos. O lado que reduz é porque ele ganha elétron. Então, isso aqui seria o quê? O polo positivo da pilha. O lado que oxida é porque ele perde elétron, ou seja, isso aqui é o polo negativo da pilha. Aluninhos, se esse cara sofre oxidação, ele perde elétron. Esse elétron, evidentemente, ele vai passar na região externa, ele vai passar nesse fio. O elétron, ele vem daqui, ele sai daqui, desse lado, e ele chega deste lado, moçada. Pode crer? O elétron, ele faz isso aqui, ó, o elétron. Belezinha? Então, agora eu vou colocar assim, ó, a semi-reação do cátodo. Aluninhos, quando eu me refiro a semi-reação do cátodo, eu sei que esse cátodo, ele reduz. Como que seria o cobre reduzindo? O cobre reduzindo, o teacher já te deu um spoiler. Ele ficaria assim, ó, Q2+, mais 2 elétrons, dando Q0. A carguinha 2+, foi para 0. Uma vez que a carga, ela reduz, esse processo sofre a redução, evidentemente. Agora, a semi-reação do ânodo. Aluninhos, quem é que é o ânodo? Não é o zinco? O zinco, se ele é o ânodo, ele sofre oxidação. Então, o zinco oxidando seria algo parecido com isso. Zn dando Zn2+, com mais 2 elétrons. Observa que essa carga foi de 0 para 2+. Quando a carga aumenta, é porque o jovem sofreu a oxidação. Muito bem. Agora, aluninhos, eu vou pensar na equação global. Essa equação global, para a gente, é extremamente importante. Por quê? Porque eu vou pensar assim, ó, na equação global, quem é o cátodo reduz. Ele ganhou 2 elétrons. Quem é o ânodo oxida, ele perdeu 2 elétrons. Eu vou somar essas duas equações e eu tenho que necessariamente cancelar os elétrons. Então, por exemplo, nesse caso é bem simples, porque eu tenho 2 elétrons aqui e 2 elétrons aqui. Teacher, se eu tivesse 2 elétrons embaixo e 1 elétron em cima, evidentemente, eu iria multiplicar tudo por 2. Feito? Como não tem essa necessidade, eu cancelo esses 2 elétrons e a equação global ficaria assim. Q2+, mais Zn, 0. Eu posso colocar essa bolinha em cima, eu posso deixar sem bolinha, não tem problema algum. Dando Q0, sem maldade, e Zn2+. Aluninhos, preste atenção nessa situação. Olha o cobre, ele saiu do NOx 2+, e ele foi para 0. Ou seja, ele reduziu. O que aconteceu com o cobre aqui, moçada? Você concorda que desse lado eu não tenho sulfato de cobre? Na verdade, eu tenho o quê? Eu tenho aqui o cobre 2+, e o SO4 2-. Esse cobre 2+,
ele se transformou em cobre zero. O cobre zero, moçada, significa dizer que essa plaquinha de cobre, nesse exemplo, ela aumenta o tamanho porque o cobre ele sofreu redução. Ou seja, aluninhos, esse cobre que estava dissolvido nesse lado, ele passou de íon cobre para metal cobre. Ou seja, desse lado a massa aumenta. Agora, quando eu observo o zinco que foi de 0 para 2+, ele sofre oxidação. Pessoas, eu tenho aqui Zn2+, e eu tenho SO4 2-. Ou seja, o cara que é metal, ele deixou de ser metal, e esse metal, na verdade, moçada, ele foi consumido, ele saiu daqui e ele foi para o meio aquoso, beleza? Então, desse lado, a massa aumenta e desse lado, a massa reduz. Olha a conclusão que a gente consegue extrair dessa situação. Se o metal sólido ele foi para íon, concorda comigo que esse lado direito eu tenho um excesso de carga positiva? Se o Cu2+, ele foi para cobre metálico, ou seja, essa carga positiva, ela se transformou no metal cobre. Esse lado tem um excesso de carga negativa, que seria a carga desse SO4 2-. Para neutralizar, olha o que a nossa amiga ponte salina ela faz. Se aqui eu tenho muitas cargas positivas e aqui eu tenho muitas cargas negativas, vai descer para esse lado o Cl- e vai descer para esse lado o K+. Esse KCl que está na forma pastosa, isso aqui na verdade, de certa forma, é um meio aquoso. Então eu tenho aqui na verdade esse KCl na forma de K+ e Cl-. Agora faz sentido para você por que o raio desse cátion é muito próximo ao raio desse ânion? Por que, teacher? Sendo assim, eu consigo otimizar, eu aumento o rendimento do processo. Combinado, meus amores? Eu tirei todas essas conclusões a partir do potencial de redução. O exercício, na maioria das vezes, ele fornece o potencial de redução. Teacher, se eu não tiver esse potencial de redução, ele vai te dar uma outra dica. Por exemplo, ele pode falar que o elétron sai daqui e vem para cá, ele pode falar que esse lado aumenta e esse lado reduz. Então, de certa maneira, ele vai te dar alguma dica. E não se esqueça, cátodo reduz e o ânodo oxida. Aluninhos, uma outra diquinha do teacher, a passagem de elétron. Essa passagem de elétron na pilha, isso não muda nunca. É do polo negativo para o polo positivo. Ou seja, é de quem oxida na pilha? O polo negativo para quem reduz, que seria o polo positivo. Aluninhos, preste atenção nessa dica. Elétron não sabe nadar. O elétron ele só vem no fio, ele vem por fora. Tudo bem? Esse metal conduz corrente elétrica. O teacher falou que está descendo uma carga negativa para cá. Então, ó, o elétron, carga negativa. Olha a carga negativa. Ela vem, ela vem, ela vem e ela vem.
Lembrando que o transporte de íons, o transporte de cargas ocorre a todo momento na pilha. Belezinha? A respeito da diferença de potencial, que também é um assunto muito importante na pilha, conhecida como DDP. Eu vou pensar assim, aluninhos, sempre, nunca se esqueça disso. É o maior potencial, que é o potencial de quem reduz, menos o potencial de quem oxida. Beleza. Quem sofreu a redução? O maior potencial, 0,34 volt. Beleza? E o menor potencial? Menos 0,76 volt. Belezinha? Esse sinal, ele altera, tudo bem? Eu vou ficar com 0,34 com mais 0,76. Isso aqui, o potencial dessa pilha é 1,10 volt. Quando eu me refiro à bateria de automóvel, ocorre o mesmo processo, porém N vezes. A gente costuma dizer que isso aí seria uma sequência em série. Então, se eu tenho um processo desse, nessas condições, a leitura é de 1,10 volt. Se eu tenho 10 processos em série, seria isso aqui vezes 10, moçada. Pode crer, meus amores? Então, vai o resuminho do teacher. Toda vez que eu me refiro a uma reação de oxi-redução espontânea, eu tenho energia química sendo convertida em energia elétrica. Falou em pilha, falou na regrinha do Majskral. O polo positivo é o cátodo e ele reduz, o polo negativo é o ânodo e ele oxida. Uma vez que eu identifico o maior potencial de redução, esse cara, ele reduz e ele é o cátodo. Ou seja, o outro só pode sofrer a oxidação e é o ânodo. O ânodo é o polo negativo da pilha e o cátodo é o polo positivo da pilha. Os elétrons, evidentemente, eles não sabem nadar. O elétron ele vai percorrer só no fio externo, ele sai de quem oxida, porque quem oxida perde elétron, e ele vai para o lado de quem reduz, evidentemente, ganha elétron. Uma vez que você monta a semi-reação do cátodo e a semi-reação do ânodo, a gente chega à conclusão que o cátodo, a massa aumenta, no ânodo, a massa do metal reduz. No lado do cátodo, que é o lado positivo, eu fico com um excesso de carga negativa. Isso aqui vai descer carga positiva. Ou até mesmo essa carga negativa, ela pode vir para esse lado. Tem essas duas possibilidades. No lado negativo, que é o ânodo, eu fico com excesso de cargas positivas e a nossa amiga ponte salina, ela faz o equilíbrio dessa pilha, ela faz o transporte dos íons. Pode crer, meus amores? Muita saudade de todos vocês e um beijo no coração e até breve.